Olá e bem-vindos a esta análise. Sabe, operar derivativos de cripto, às vezes parece que a gente está tentando navegar no meio de uma tempestade, sem mapa, sem bússola, mas e se existisse um copiloto para ajudar a gente a encontrar o rumo? Pois é, hoje vamos dar uma olhada numa ferramenta chamada Alert, que foi criada para fazer exatamente isso. Bom, vamos ao nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que operar derivativos é um desafio tão grande. Depois, vamos ver como decifrar os sinais do mercado, como transformar esses dados num plano de ação, como colocar tudo no piloto automático e, por fim, a importância de olhar para trás para melhorar o futuro. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, o grande desafio dos derivativos. E o subtítulo aqui já diz tudo, né? A missão é encontrar um sinal claro no meio de um mar de ruído e informação. E isso nos leva àquela pergunta de US$ 1 milhão que todo trader se faz. No mercado tão caótico, com tanta informação vindo de todos os lados, como é que se separa o que é importante do que é só barulho? Como tomar uma decisão com confiança? É justamente essa névoa toda que ferramentas como a Alert se propõem a dissipar. Ok, vamos para a segunda parte, a leitura dos sinais do mercado. Para navegar nesse caos, qualquer trader precisa de um painel de instrumentos, um dashboard confiável. A Alert foca em 3 indicadores que são essenciais. Vamos ver quais são eles. O primeiro, e talvez o mais básico, é a variação de preço. A plataforma fica de olho em qualquer movimento mais brusco no Bitcoin e no Ethereum. E por que isso é tão crucial? Porque no mundo dos derivativos, o preço de referência é tudo. Um alerta desses pode ser o sinal que faltava para proteger uma posição ou, quem sabe, realizar um lucro. O segundo indicador é a volatilidade. Um jeito fácil de pensar nela é como se fosse o preço do seguro no mercado de opções. Ela mede basicamente o tamanho das oscilações de preço. Isso mexe diretamente com o valor das opções, tanto as de compra, as calls, quanto as de venda, as puts. Para quem busca gerar renda, uma volatilidade alta pode ser uma ótima notícia, porque significa que os prêmios recebidos tendem a ser maiores. E olha só que exemplo prático disso. De um lado, o Bitcoin, com uma volatilidade mais baixa, o que significa prêmios menores para quem vende opções. Do outro, o Ethereum, que o gráfico mostra com uma volatilidade bem maior, quase o dobro. Isso torna as estratégias para gerar renda com ETH bem mais interessantes nesse momento. É um insight direto para ser usado agora. E por fim, o nosso terceiro indicador-chave, a taxa de financiamento, ou funding rate. Pense nela como um termômetro de sentimento do mercado. É uma taxa que os traders pagam uns para os outros nos contratos futuros. Se essa taxa dispara, acende um sinal de alerta. Pode ser que a euforia esteja exagerada, indicando que o topo do mercado pode estar se aproximando. Certo. Chegamos na terceira parte, transformando dados em estratégia. Porque, né, ter os dados é ótimo, mas não adianta nada se a gente não souber o que fazer com eles. A questão é, como transformar esses indicadores num plano de voo de verdade? A solução da Alert para isso são os Strategy Cards. Pensa neles como se fossem um resumo executivo de cada operação. Ali tem tudo mastigado, o nível de risco, a duração sugerida, o melhor momento para entrar, o passo a passo de como montar e desmontar a operação e até um gráfico com a projeção de ganhos e perdas. A ideia é simplificar, para permitir uma decisão rápida e bem informada. E por falar em estratégias, um exemplo clássico que a plataforma sempre destaca é a venda coberta, ou a famosa coverage call. É uma das formas mais conhecidas de tentar gerar uma renda passiva com criptoativos. E os dados históricos da plataforma mostram bem o porquê. E os resultados, bom, eles falam por si. Dá uma olhada nesses números de um backtest recente. A gente está falando de um retorno de mais de 21% em Bitcoin e impressionantes 40% em dólar. Isso tira uma estratégia da teoria e a transforma num resultado concreto e, vamos combinar, bem atraente. Mas, né, ter acesso a boas estratégias não é tudo. É preciso ter disciplina. E essa citação da fonte original é genial. Não operar também é operar. Num mercado frenético como esse, às vezes a decisão mais inteligente é não fazer nada, ficar de fora. E ter dados para apoiar essa paciência é o que separa os amadores dos profissionais. Agora, vamos para o próximo nível. Depois de ter a estratégia definida, que tal colocar tudo no piloto automático? É sobre isso que a nossa quarta parte fala, a automação. O objetivo é bem simples, reduzir o erro humano e garantir que a execução seja a melhor possível. A conexão foi pensada para ser fácil, mas, acima de tudo, segura. São 4 passos, basicamente. Primeiro, gerar uma chave de API lá na corretora.
Segundo, e essa parte é fundamental, definir permissões só para leitura e negociação, nada de permissão de saque. Terceiro, o acesso é travado por um IP específico da Alerti. E por fim, é só inserir as chaves na plataforma. É um processo que prioriza a segurança da conta em cada etapa. E chegamos na nossa última sessão, o poder do backtesting. Se a gente pensar na negociação como um voo, o backtesting é o debriefing depois da missão. É aquele momento de olhar para trás para entender o que funcionou, o que não funcionou e principalmente por quê. A ferramenta de pesquisa da Alert basicamente transforma o trader num analista quantitativo. Dá para testar qualquer estratégia em qualquer período e ver como ela teria se saído no passado. Isso é fundamental para encontrar uma abordagem que se encaixe não só com o mercado, mas também com o perfil de risco de cada um. Olha só esse exemplo prático aqui. Esse gráfico mostra o desempenho da estratégia Bull Put Spread, ou trava de alta com put, na última semana. É uma operação que aposta numa alta mais moderada do ativo. O resultado? Um ganho de 3% em Bitcoin e 16% em dólar. Com uma visualização assim, fica fácil avaliar rapidamente se o momento do mercado favorece essa estratégia. E tudo isso nos deixa como uma pergunta para refletir, né? Num mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, quem leva melhor no final das contas? A intuição humana ou a precisão de um algoritmo? Ferramentas como Alert sugerem que a resposta talvez não seja um ou outro. O futuro do trading talvez esteja na simbiose perfeita entre os dois, com o ser humano como piloto e a tecnologia como seu copiloto, indispensável.